Sonhadores e sonhadoras, está começando o Papo do Avesso, o podcast dos sonhos do avesso que te traz para dentro do mundo da literatura. Quem já é de casa já sabe, já está sentindo falta da Eline Carrano, que não pôde estar aqui com a gente hoje, mas ela vai deixar um recadinho para vocês. Eu sou a Kelly Cadanos e eu tenho aqui comigo hoje a jornalista e escritora Miriam Leitão. Miriam, primeiro queria agradecer demais a sua presença, seja muito bem-vinda, sinta-se em casa, coloca o pé no sofá, abre a geladeira, fica à vontade. Tá certo, estou muito à vontade, assim. Antes da gente começar, eu só queria pedir para vocês se inscreverem no canal e ativarem as notificações, porque a gente ainda vai ter muita gente passando por aqui nessa segunda temporada. Então, não esquece de deixar o seu like também no nosso vídeo. Hoje a gente tem a Miriam Leitão, que é a escritora nada mais, nada menos do que de 13 livros até agora, e contando, né? Porque duvido que ela vai parar tão cedo. Eu vou começar, Miriam, fazendo a pergunta que a gente mais gosta aqui nesse podcast. Explica para as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo quem é você na fila da livraria. Olha, eu sou uma pessoa que ama livros, que sempre amou muito os livros e eu li muito na infância. E meu sonho era exatamente esse. As pessoas me conhecem como jornalista e eu sou uma jornalista feliz com a opção que eu fiz, porque acho que o jornalismo me preenche. Mas o sonho, aquele sonho mesmo que você carrega desde a infância, era de escrever livros. Então, eu sou a primeira na fila da livraria no sentido de amar as livrarias, amar os livros, nesse sentido, né? Eu nasci e cresci numa cidade sem livraria. Então, isso foi muito marcante para mim. Mas em minha casa tinha muito livro. Meu pai era um leitor compulsivo e minha mãe também, então a gente lia muito lá em casa. E em frente da minha casa ficava o colégio, onde também tinha uma biblioteca. Mas na cidade mesmo não tinha nem biblioteca, nem livraria. Era eu e meu mundo. No meu mundo tinha livros, mas no mundo da cidade não tinha livros. E eu fui... mas esse mundo dos livros foi o mundo no qual eu mergulhei desde a primeira infância. E nele é que eu sonhei ser o que eu sou. O último livro que você lançou é A Democracia na Armadilha, né? Que é uma série de crônicas que você fez a respeito do governo ou desgoverno Bolsonaro, né? Dependendo de como você avalia. A primeira pergunta sobre esse livro é justamente essa. Você acha que o presidente Jair Bolsonaro hoje é uma ameaça à democracia? Ele sim é uma ameaça desde o primeiro momento. Eu chamo, aliás, sobre governo e desgoverno, eu escrevi, Kelly, o subtítulo do livro é Crônicas do Desgoverno, porque eu acho que sim, é um desgoverno, ele nos desgoverna, ele nos leva para longe do nosso sonho, do nosso projeto de nação, o projeto que a gente vem acalentando há muito tempo, que a gente escreveu na Constituição, que é um país democrático. E ele sim representa essa ameaça por dois motivos. Porque ele é antidemocrático, ele sempre foi, ele sempre se declarou assim, ele sempre fez o elogio da ditadura, o elogio da tortura e dos regimes de força. E ele, a segunda razão pela qual ele é uma ameaça é que ele está no centro do poder, sentado na cadeira mais importante da República, portanto, ele tem muitos poderes. E ele tem os poderes que o país outorgou a ele, a gente deu poderes a ele, a gente, os eleitores dele, mas são a maioria do país, portanto, o país deu a ele esse poder, e nós pagamos nossos impostos, então ele tem esses recursos, ele está usando todos os recursos da presidência, seja os recursos da estrutura de poder, seja os recursos do dinheiro, contra a democracia. Então, a democracia está sob ataque a partir do coração da República, que é a presidência da República. A sua geração ela é marcada por uma luta muito forte contra a ditadura, né? Você pessoalmente, inclusive. Mas a gente tem visto, né, muitos alertas em relação à democracia, desde muito antes, inclusive, da eleição do presidente Jair Bolsonaro, desde a campanha se fala da ameaça à democracia que ele representa, e a gente não vê uma geração mais nova tão engajada, né? A gente não vê uma população engajada em defesa da democracia hoje, né? Isso ainda fica muito restrito a uma elite intelectual, enfim, às vezes nem a elite econômica está tão preocupada assim em defender a democracia. Como que você enxerga, você que
teve esse histórico de luta pela democracia contra a ditadura, enxergar de novo o país ser ameaçado por uma ameaça desse porte? Olha, você sabe, Kelly, que quando quando completou 30 anos da minha prisão, uma professora de psicologia fez uma tese de doutorado sobre o nosso grupo de mulheres, né? Porque eu fui presa, fiquei um tempo no isolamento, depois fui para uma cela coletiva onde tinha 5 mulheres. E ela estudou essas 5 mulheres. Então, ela fez uma tese de doutorado sobre mulheres na prisão. E a gente, quando terminou a defesa de tese dela, ela fez uma reunião da gente. E a gente estava na casa de uma das minhas colegas de prisão, a Ângela. E a filha dela falou assim: como que vocês podem ter colocado a vida de vocês em risco pela democracia? Quer dizer, eu não consigo entender por quê. E aí eu tive uma ideia assim de responder para ela assim: olha, você não sabe o que é ficar sem oxigênio. Se eu tirar o oxigênio, você sente. Mas se eu deixar o oxigênio com você, você não vai sentir, porque o oxigênio é natural. Ele é natural. A gente só sente quando tiram. Então, é natural que a sua geração, que sempre respirou na democracia, não ache assim, acha que tudo é natural, que tudo está aí, está dado, né? Que tenha mais dificuldade de entender o que é o risco à democracia. Agora, falando para você, né? Isso eu expliquei para ela. Eu queria explicar um pouco para a sua geração por que às vezes vocês estão vendo os mais velhos tão assim nervosos e preocupados e vocês acham não vai acontecer, né? Porque vocês já nasceram na democracia, sempre foi assim, nunca foi diferente, né? A nossa obrigação de pessoas mais velhas, a minha obrigação, eu sinto, é alertar a todo mundo que, olha, esse caminho é um caminho perigoso. Eu já vi esse filme, eu morri no final, e nesse caminho a gente morre no final, né? Então, a última coluna, a última crônica que está no livro chama-se Nesse enredo, a democracia morre no final. Quer dizer, se continuarmos nesse passo, a democracia morre no final. Eu tenho que usar o que eu aprendi, o que eu vivi, o que eu senti na pele, as minhas cicatrizes, em favor da democracia nesse momento, em favor das pessoas que naturalmente, eu não culpo a geração de vocês, naturalmente, vocês não têm essa mesma preocupação. Como assim? Como assim vão me impedir de falar? Como assim? Ninguém vai conseguir me impedir de falar. É natural que vocês sejam assim. E eu não acho feio, eu acho bonito que vocês sejam assim. Mas eu preciso alertar, como mais velha, que a democracia está sob risco. Porque eu já vi, eu cresci, eu cheguei à juventude, no auge da minha juventude, na entrada na universidade, nos anos de chumbo, que era o pior período da ditadura. Então, essa minha vida, assim, o que eu vivi, eu preciso usar isso em favor, né, nesse momento. Você acha que isso explica, por exemplo, o fato de muita gente da minha geração, por exemplo, não tem nenhuma referência em relação a esse período da ditadura, né? Porque a minha família não era uma família da elite intelectual, política. Então, eles viveram todo esse período e eles não sentiram tanto na pele, né? Essa parte da censura e tudo isso. Eles estavam vivendo a vida deles e tentando, né, sobreviver na maior parte do tempo. Então, a minha geração, além de não ter vivido né, passado por essa experiência, ela também não tem muita gente não tem nem referências, né, de quem passou por esse período. Você acha que isso explica, por exemplo, tanta adesão de gente jovem a grupos autoritários, a propostas autoritárias? E eu digo isso não só no Brasil, porque parece que é uma ideologia em ascensão em várias partes do mundo, né? Isso pode ser explicado também por essa falta de referência? Olha, eu quero só explicar que, assim, que da minha geração, assim, tinha as pessoas que se colocavam, né, quando você não significava nenhuma ameaça, não queria, não levantava questões, não ia para se mostrar contra o regime, ele não ia te incomodar.
isso não significa que não houve ditadura para eles. E, por Sim. exemplo, muita gente que não estava envolvida em nada foi atingido quando, por exemplo, o governo proibiu informação na imprensa sobre um surto de meningite. Então, muita gente pode ter tido vítimas em casa porque porque não sabia, e não sabia porque a imprensa era proibida de dizer. Então, mesmo quem não militava era atingido pela arbitrariedade de uma forma geral, né? Pelo desmatamento, pela a agressão aos indígenas. O país estava ficando pior, mesmo que essas pessoas não tivessem essa percepção, não é? Quando você fala por que tanta gente? Tanta gente, uma minoria, cada vez uma minoria menor, felizmente. Hoje o presidente Bolsonaro tem menos de 20% de ótimo e bom. Até entre aqueles que votaram nele 33%, a pesquisa que saiu hoje do Poder Data, 33% acham que ele é um presidente ruim ou péssimo. Em relação ao resto do mundo, tem sim uma insurgência da extrema-direita, mas ela está perdendo espaço, né? Ela pretendeu um golpe contra a instituição dos Estados Unidos e perdeu, né? Ela, na Alemanha, não conseguiu ir adiante. Ela, na França, fica assim, né? A Marine Le Pen, ela cresce um pouquinho, mas nunca chega lá. Então, a resistência do pensamento autoritário de extrema direita fica aí, mas não significa que está crescendo. A gente tem que ficar alerta, né? Ficar alerta contra qualquer tipo de crescimento, porque esse pensamento foi um pensamento que levou ao Holocausto, né? A extrema-direita que produziu o Holocausto. Então, tem que se ficar, assim, completamente alerta. Há sinal, ainda há uma luz no fim do túnel, então, né? Eu acho que a gente tem, assim, uma mistura de realismo e alerta. Nós temos que não ficar apavorados, achando que tem tem uma ameaça iminente, né? De que a extrema-direita cresça no mundo. Mas nós não podemos correr o risco de não perceber o tamanho da ameaça, porque o nosso pior risco é não perceber o tamanho do risco, né? Então, assim, hoje o Bolsonaro é um risco concreto para nós. Mais 4 anos de Bolsonaro significa a realização desse projeto. O meu marido escreveu um livro chamado O Tempo dos Governantes Incidentais, em que ele pega exatamente esse fenômeno do crescimento de pessoas, de governos que, como na Hungria, na Polônia, governos que chegam ao poder pelo voto e, estando no poder, sabotam a democracia e se perpetuam, né? E ele é um cientista político, e ele notou o seguinte, ao estudar cada país, ele notou que o segundo mandato é sempre o período mais perigoso, é quando eles dobram a aposta, né? Eles fazem muitas ameaças no primeiro mandato, no segundo mandato realizam as suas ameaças. Então, a gente tem que ficar alerta. Ao mesmo tempo, não ficar tão apavorado que acha que o mundo vai acabar amanhã. Não, a gente tem que ficar, ao mesmo tempo, com a noção de que o país também resiste. O país tem resistido, em todas as áreas. Né? Na cultura se resiste, no movimento negro se resiste, no movimento indígena se resiste, no ambientalismo se resiste, dentro da máquina pública há resistência, na imprensa há resistência. Esse blog, esse papo do avesso aqui é uma fonte de resistência. Nós estamos falando sobre livros. A direita nunca gostou, a extrema-direita nunca gostou de livros, nunca gostou da literatura, por isso que os livros têm sido perseguidos, por isso que os livros são taxados no sentido de aumentar o imposto sobre livro, perseguir determinada literatura, não é? Então, e você está aqui fazendo esse encontro, vocês estão fazendo esse encontro sobre livros. O que é isso, a não ser uma resistência? Então, a gente tem que ter noção da força e dessa grande teia que tem resistido ao avanço
do bolsonarismo, e, ao mesmo tempo, saber o que ele pretende. A gente não pode nunca esquecer o que ele pretende. O que ele pretende, ele disse, desde o primeiro dia. Aliás, o meu livro começa em 2016, com o primeiro texto, é um texto que eu escrevi na época, em 2016, falando que o presidente, que na época o deputado Jair Bolsonaro tinha que ser cassado pelo voto, pelo que ele disse no voto pelo impeachment, porque ele fez um elogio a um ditador, a um torturador, e ele fez esse elogio ao torturador, e a tortura é um crime. Tortura é um crime imprescritível, e ele fez essa defesa do torturador, né? Fez ameaça, inclusive, em relação à presidente, né? O horror de Dilma Rousseff. Então, assim, a gente tem que... Esse foi o alerta primeiro, né? Assim, ao longo da vida ele fez outras barbaridades, mas ninguém estava... ele é só um esquisito, né? Ele é só um esquisito. Pede o fuzilamento do presidente Fernando Henrique porque privatizou, né? Então, assim, ele sempre deu essa demonstração, ele foi coerente ao longo da vida dele toda, ele sempre defendeu a ditadura, ele sempre defendeu a tortura, ele sempre defendeu o extermínio dos adversários, né? Ele falou que a ditadura errou porque não matou 30 mil. Então, por que nós vamos nos enganar? Por que nós vamos dizer, não, ele é um democrata? Não, ele não é um democrata, né? Outro dia, o Procurador-Geral da República disse que as ameaças que o presidente Bolsonaro fez no dia 7 de setembro foram arroubos de retórica. Então, Augusto Aras, se ele quiser, ele pode ser cúmplice. Eu não quero ser cúmplice. Eu, como jornalista, uso o meu papel, o meu espaço para dizer ele ameaça, sim, a democracia. Você mencionou o livro do Sérgio Abrantes, então eu já deixo aqui, inclusive, a indicação, O Tempo dos Governantes Incidentais, do Sérgio Abrantes. É um livro muito bom, realmente, para quem quer entender um pouco essa dinâmica, né, a nível internacional. E esse momento do qual você estava falando, o momento no mundo, então ele analisa o mundo em que há esse ressurgimento da extrema-direita e esses governantes eu tenho o livro inteiro riscado, assim, ó, cheio de post-it, de coisa, que eu volto e meia volto e consulto, inclusive, para fazer algumas matérias, mas é um livro muito bom, fica a dica, então. Vou contar para ele, porque eu estou usando aqui a sala dele, e agora vamos contar aqui para quem está nos assistindo. Deu um tilt no meu computador, eu entrei na sala dele, expulsei ele daqui e estou fazendo daqui essa conversa com a Kelly. É verdade. Miriam, eu queria aproveitar, e aí eu acho que, não sei se foi uma coluna que eu li sua, ou uma entrevista, agora não me recordo, mas eu lembro de você contando a sensação que você teve no dia da promulgação da Constituição de 88, né? Que foi uma sensação do tipo, deu certo, funcionou, vencemos, agora vai, né? E aí a gente está aqui 30 e alguns anos depois, né? E a gente está caindo de novo no mesmo ciclo, né? Como que é para você que teve esse envolvimento? Dá uma certa, como que eu posso falar? Uma certa tristeza, assim, eu acho, fiz tudo que eu fiz e olha só, tudo que eu passei e a gente está aqui de novo e agora a gente caiu na mesma armadilha, não dá uma desanimada, assim, porque eu confesso que eu não passei por nada disso e eu já estou desanimada. Falando assim, cara, a gente acabou de sair de uma ditadura, velho, e a gente está aqui de novo discutindo um presidente autoritário. Não dá uma desanimada? Eu não tenho tempo de ser triste. Eu não tenho tempo de ficar desanimada. Eu tenho que fazer meu trabalho, eu tenho que alertar, eu tenho que animar, eu tenho que acreditar. Eu não concebo essa distopia de perder a democracia, porque foi muito alto o preço. Desculpa, foi muito alto o preço e a gente... E eu acho que, sinceramente, nós vamos vencer no final.
Mas não vamos vencer se a gente tiver essa certeza de que desanimar é o que eles querem. Nós não podemos desanimar. E por isso é que eu digo para você que eu não tenho tempo para desanimar, né? Eu tenho que... Eu me emociono quando eu penso nesse dia da Constituição, porque eu chorei muito algumas vezes. Eu chorei na campanha das diretas, né? Quando eu cheguei na Praça da Sé, aquela multidão linda, e aí foi uma surpresa, sabe, Kelly? Porque, assim, o movimento não tinha começado ainda, porque depois você viu até muito mais gente, mas o da Sé era, assim, achavam que ia muita gente, achavam que ia 50 mil pessoas, e foram 300 mil pessoas, e não cabia na praça. E eu entrei pelo metrô, e quando eu vi aquele mar amarelo, eu falei, caramba, deu certo já a manifestação. E eu também estava de amarelo e tal. E ao chegar lá, chovia muito e ninguém saía do lugar, e as pessoas cantavam o hino nacional, abraçavam na bandeira, o som estava subdimensionado, então a gente não ouvia direito os discursos, porque eu estava desempregada, então eu fui como gente, assim, como ser humano, e não como jornalista, que fica lá anotando, prestando atenção, escrevendo, né? Então eu pude curti até, assim, o fato de eu estar desempregado naquele dia, né, 25 de janeiro de 1984, eu pude ver com os olhos de uma cidadã, né, e chorar com os olhos de uma cidadã, e abraçar os outros que estavam do meu lado, que eu não conhecia, e abraçar a bandeira, que a bandeira tinha sido sequestrada da gente, né, porque a bandeira era como se os militares fossem os únicos donos da bandeira, né? Eu sei que parece familiar, agora eles de novo fazem assim. Então, então aquilo que foi um dia muito emocionante. Depois eu falei, não, a luz está ali, no fim desse túnel, né? Ainda era o governo Figueiredo, mas estava acabando. Acabou, aí veio a reversão, né? O Brasil parece uma série de emoção, porque aí morre o Tancredo, aí vem o governo Sarney, mas teve a Constituição. E o Ulisses sempre foi o meu farol, assim, o político que eu olhava, que eu prestava atenção, e tal. E até porque, assim, teve um momento da minha vida que eu desanimei muito, eu tinha 20 anos e eu não acreditava no futuro, né? E eu ouvi um discurso dele, né, e ele falava uma coisa tão linda, o discurso da anticandidatura, isso voltando lá para 74. E aí ele falava assim, posto aqui do alto da Gávea, Gávea é assim, do navio, né? Você está lá no navio. Posto aqui do alto da Gávea, quero um dia poder dizer ao povo brasileiro, não, ao povo brasileiro, Alvíceras, meu capitão, ou seja, o povo brasileiro que era o capitão do Ulisses Guimarães. Alvíceras, meu capitão, terra à vista, a terra boa da liberdade. Então, esse discurso ele é todo lindo, é um discurso que resolve resistir, mesmo contra tudo e contra todos. Ele se colocava como anticandidato, porque ele não tinha a menor chance de vencer, não era uma eleição, não havia eleição, só havia aquela escolha pelo colégio eleitoral. Então era uma candidatura inútil. Era inútil? Não era inútil, era um ato de resistência. Então ele fez esse discurso e saiu pelo Brasil, viajando o Brasil, fazendo campanha como se fosse haver uma candidatura, como se aquilo fosse uma candidatura e fosse haver uma eleição. Parece uma coisa de Dom Quixote, mas provocou um efeito enorme no país. Provocou um efeito enorme, porque o país, inclusive naquele ano, teve uma votação, o MDB, então o MDB teve uma votação enorme por causa disso. Nas eleições de governo do Estado, não tinha eleição para o governo do Estado, era eleição para senador, eleições de senador e deputado. Ainda ninguém votava para governador, ninguém votava para prefeito das capitais, para cidades acima de 200 mil habitantes. Então, quando
ele levanta assim aquele livro e fala, né? Quando ele fala todas aquelas palavras bonitas sobre a Constituição, temos ódio à ditadura, ódio e nojo, né? Aqui está o documento da cidadania, aqui está. Ele falou muitas coisas bonitas, né? E aquele momento foi um momento assim, caramba, Alvices, meu capitão, né? Ali estava realizado o sonho, né? Isso era 88 e a gente tinha sonhado lá em 73, 74, estava realizando ali, né? Tinha sido uma longa caminhada. E aí Ulisses era assim, desde aquele discurso dele da anticandidatura, ele passou a ser o meu político de referência, porque ele era o cara que decidiu atravessar o deserto com a gente. No seu livro você traz uma série de colunas publicadas sobre o governo Bolsonaro, e não só em relação à democracia, né? Você também fala de política externa, fala de militarização das Forças Armadas, meio ambiente, uma série de temas. Se você tivesse que escolher, além, né, do ataque à democracia, que eu acho que é o principal, mas escolher uma coisa para dizer que é a mais grave do governo, né? Seria esse desmonte das instituições, a política externa do governo, o desmonte ambiental, a militarização. O que é mais grave, na sua opinião, que a gente precisa combater primeiro? Não tem essa hierarquia, porque assim, ele está ameaçando os indígenas, né, nesse momento, ameaçando todas as minorias, sequestrou o órgão que representava a defesa da igualdade racial no país, né, com o negócio de colocar uma pessoa que é contra qualquer avanço dos negros, mesmo sendo negro, na Fundação Palmares. A destruição do meio ambiente, tudo isso é um pacote só, porque, assim, na verdade, a democracia ela não é uma coisa fechada, terminada. Ela isso que é o bonito da democracia, ela está sempre em construção, para ir mais adiante, Através da democracia, a gente consegue enfrentar problemas, né? Enfrentar problemas mesmo antigos. E, agora, a questão ambiental, climática, indígena, esse bloco, ele conspira contra todo o futuro, né? Porque os indígenas hoje são grandes guardiões, sempre foram grandes guardiões da floresta. E a destruição da floresta ameaça o Brasil, ameaça o mundo com a mudança climática. A Amazônia é grande demais, é importante demais para o mundo. Então, é o centro dessa questão. Mas eu não queria colocar uma hierarquia, porque eu acho, por exemplo, que a gente estava avançando um pouco no combate ao racismo, né? Avançando um pouco no combate ao racismo com as cotas raciais, que eu sempre defendi, as cotas raciais, e aí está se formando uma geração de pessoas negras já visíveis na estrutura de poder, e a gente precisa de muito mais do que isso, não pode parar esse processo, né? A educação que estava avançando e que, de repente, está tendo um retrocesso. Então, tem muitas questões que são fundamentais. Então, a democracia é o pressuposto, e em que todas essas outras questões vão avançar. Sem a democracia, não se avança. É um retrocesso em todas essas áreas. Então, é isso aí que é o grande perigo. A gente conversou com o Jamil Chad algumas semanas aqui no podcast, e a gente comentou, né? A gente estava falando sobre esses movimentos, esses avanços, né? Que parecem pequenos, mas que são muito grandes, né? E quando eu lembro que eu mencionei para ele, eu falei: olha, eu tenho muita esperança nas próximas gerações, porque hoje a minha sobrinha, que tem 8 anos, ela tem um pensamento feminista que eu fui ter, que eu comecei a ter quando eu cheguei na faculdade. E ela já sabe que algumas coisas estão simplesmente erradas e que ela não vai aceitar. E a minha sobrinha de 4 anos, ela é mais ainda, assim, ela já vem com um pensamento mais, acho que radical, né, digamos assim, né, pela igualdade ainda. E isso me traz muita esperança, porque significa que as novas gerações
elas né, são o nosso futuro. Então, se a gente olha para elas e vê elas com esses ideais, é muito bom, né? E ele mencionou que isso realmente é muito bom, mas que isso gera muito medo, né? De quem está hoje no poder constituído, né? Homens brancos, héteros, né? Enfim, isso tudo gera muito medo. Então, eu acho que um pouco desses retrocessos que a gente está vendo é um pouco reflexo disso também, né? A gente tem avançado nas questões raciais, a gente tem avançado nas questões LGBTs, a gente tem avançado na questão do feminismo, a gente tem avançado na questão ambiental, e tudo isso mexe com estruturas de poder que são muito consistentes, né? Que são muito fechadas e de muito que vem de muito tempo. Então, isso é um pouco reflexo disso também, né? Acho que isso ainda dá para ter um pouco de esperança nesse sentido, né? A gente está vendo uma reação, mas a gente não vai parar, né? O progresso não para, né? Ele vai chegar em algum momento. Eu tenho uma coluna que eu escrevi no livro, Kelly, que chama-se O Passado Não Tem Futuro, que e fala exatamente disso, quer dizer, o que é o pensamento do governo atual, do presidente, né? E o que ele representa? Ele representa um pensamento reacionário. Na minha época de juventude, a gente, quando queria ofender alguém, falava seu reacionário, mas o reacionário não é um xingamento, o reacionário é uma definição política, né, de um pensamento. É um pensamento que está preso ao passado. Ele vê, é um pensamento, isso está escrito no livro do Mark Lilla, que é Mente Naufragada. A mente naufragada assim, ele usa essa expressão para dizer que esse pensamento reacionário, ele vê ele idealiza o passado, ele quer o passado de volta, mas só que esse passado não virá, porque a sua sobrinha não vai deixar, entendeu? Porque, assim, ela é naturalmente feminista, né? Ela naturalmente não precisou de ler um livro para descobrir que era aquilo. Ela naturalmente, como assim? Como assim eu sou menos? Imagina, é claro que eu não sou menos, né? Então, assim, é óbvio que eu não sou menos. E isso tem que estar no pensamento de cada criança negra também. Ela tem que falar, não, como assim? Meu cabelo é lindo, né? Uhum. Então, quando você vê essa explosão de cabelo afro, isso é uma beleza, isso é uma coisa linda, porque isso é cada um assumindo a sua beleza, cada um tem a sua beleza, né? Não existe um padrão de beleza, como não existe um padrão de comportamento, e como não existe. Enfim, tudo isso que a gente tem discutido, que amplia a nossa visão. Né? Quanto foi invisível no passado toda a questão LGBT? Foi absolutamente invisível, ela não era nem colocada. Né? E hoje está visível. Então, você vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Revogar esse momento? Não vai. Então, esse passado que negava todo o direito a quem não era heterossexual, que negava todo, que afirmava uma supremacia branca que não faz nenhum sentido, que afirmava sobre a supremacia masculina que não faz sentido. Esse passado morreu. Ele está tendo um espasmo, sabe? É um espasmo, assim, pós-mortem, porque não tem, sabe, essa ideia de que a ministra da Mulher diz que a mulher tem que ser submissa ao homem, ela própria, que é a ministra da Mulher, fala isso. Eu sei que está escrito na Bíblia, mas eu li a Bíblia direito, ela aparentemente não. Porque eu sei o que aquilo significa, né? Eu sei interpretar Paulo, né? Quando ele fala aquilo. Paulo é um dos escritores de vários livros do Novo Testamento. E eu já li todas as epístolas de Paulo e sei onde está escrito isso. E sei também que logo depois está dizendo assim: você, escravo, obedeça ao seu senhor. Como não tem escravos agora, ele falou para um outro contexto, não para esse contexto. A menos que a gente vá também falar que a mulher tem que ser submissa ao homem e tem que ter escravidão. Né? Na própria Bíblia, que está no mesmo versículo, no versículo seguinte desse que fala que a mulher tem que ser submissa ao homem, diz que o escravo tem que obedecer ao Senhor. Mas como então, só isso já mostra que fala de um outro tempo, não desse tempo nosso, né? Em que não há escravos, nem mulheres precisam obedecer a maridos. Né? Simples, simples assim.
mas ela ficou presa nessa palavra porque ela quer justificar o seu preconceito, né? Então, ela quer justificar o seu preconceito. É, Mas, eu, mas eu chego para minha sobrinha o e futuro falo é que muito ela forte. se Hã? eu, se eu chego para minha sobrinha e falo que ela tem que obedecer ao marido, nossa, É, você meia hora vai crescer, vai, né, estudar e tal, e depois você vai obedecer a marido. É, é, as mulheres da minha geração, muitas delas foram preparadas para esse é, destino, que era casar e ter filhos e obedecer o marido. Felizmente, eu não tive essa educação. A minha educação era ler bastante livros, faça um curso superior. Meu pai dizia: você precisa ter um curso superior, porque ele falava isso com todas as filhas. As meninas têm que ter curso superior, até mais importante que as meninas façam curso superior do que os meninos, porque as meninas vão enfrentar um mundo muito masculino. Então, assim, eu tive uma educação além do seu tempo, com valores além do seu tempo. Meu pai era um pastor presbiteriano. E ele não tinha a visão de que mulher tinha que anular-se, né? Pelo contrário, ele falava: siga o seu talento, né? E ele sempre me estimulava, porque uma vez eu falei que eu queria ser uma pessoa que ia cuidar de bibliotecas, porque eu gostava muito de livros. E ele falou: minha filha, você vai escrever livros. Então ele estimulava o sonho de cada um. Como ele falou para minha irmã, e a minha mãe também falou sobre minha irmã ser pianista e concertista. Ela é uma pianista e concertista. E, inclusive, acabou de fazer uma viagem à Europa, onde tocou em vários países. Enfim, a gente tem que liberar cada pessoa para ser o máximo que ela consegue ser, né? O máximo que ela quer ser, o máximo que ela pode ser. E isso independentemente de gênero, de cor, de classe social, né? Liberar os talentos. Né? Só assim que um país vai adiante, se libera os talentos. Quanto mais política você faz para que as pessoas possam viver seus sonhos, mais completo é o país. eu também tive muita sorte, porque os meus pais também, eles sempre foram super incentivadores, né? Então, nunca teve essa história. Inclusive, a minha mãe sempre me aconselhou a não me casar. Ela falava isso aberto, ela falava assim, não case, não case, esse negócio é cilada, aprenda com os meus erros aqui, ó. Não, faz isso não. Enfim, né? Mas casei, não ouvi minha mãe, mas mesmo assim acho que ainda tá dando certo, né? E é muito engraçado porque a gente eu ainda percebo, né, essa mentalidade, porque os meus pais são de outra geração, mas eu vejo que eles querem se atualizar, né? Então, essas questões, por exemplo, de mulher cuida da casa, o homem trabalha fora e tal. Na minha casa nunca foi assim, obviamente, né? Na minha casa com meu marido, porque, né, século XXI, então a gente já vive uma realidade diferente. Então, por exemplo, eu lembro que minha mãe achava muito esquisito quando eu falava, nós estamos fazendo faxina. Ela falou assim, como assim nós? Você e o Eric também está fazendo faxina? Eu falei, sim, ele mora comigo, a gente divide as tarefas de igual para igual, ele trabalha fora, eu também trabalho fora, então a gente divide. E aí ela começou a ter umas sacadas assim em casa também, né? Então, por exemplo, agora, por exemplo, quem faz o café da manhã é meu pai, minha mãe não faz o café da manhã, porque tem que dividir as tarefas, né? A louça quem lava à noite é meu pai. Então, tem um pouco dessa coisa que a gente também traz, né, para dentro de Aqui é diferente, porque meu marido cozinha melhor que eu, muito melhor que eu. E aí eu até, hoje em dia, já nem cozinho mais, porque ele cozinha tão bem que ficou assim. Então eu fico na lavação de pratos, sabe? olha, E acontece que começou a pandemia e a máquina de lavar vasilha quebrou. E eu não queria comprar uma nova, porque eu não queria que pessoas entrassem dentro da casa para instalar e tal, porque a gente estava naquele negócio de sim. completamente fechados aqui dentro, e daqui dentro a gente trabalhava, daqui dentro a gente fazia live, daqui dentro eu entrava nos programas da Globo News e fazia tudo daqui, e a gente ficou completamente autossuficiente. Então, ele cozinhando, a gente comprava pela internet, as coisas chegavam lá no portão, a gente pegava no portão, trazia para cá, limpava tudo. Então, a trabalheira de lavar louça ficou comigo, sendo que a minha máquina pifou, me traiu. A máquina pifou, que ela pifou justamente no começo da pandemia.
Aí depois, assim que melhorou um pouquinho a pandemia, só fui a primeira a comprar uma máquina de lavar louça, louça nova. Pois é, não faz muita falta. Porque, né? Lá em casa, é que agora eu tô na casa da minha mãe, tu fala lá em casa, mas lá em casa também, assim, às vezes não dá tempo de ficar cuidando dessas coisas, assim, e aí a gente abstrai. A minha mãe fica chocadíssima, como assim tem louça na pia? Meu Deus! E aí eu falo, mãe, uma hora a gente vai lavar. Assim, ó, se não for hoje, amanhã a gente lava, tá tudo bem, a gente tem outras coisas para fazer. Mas é muito difícil ainda para ela até conseguir entender, assim, que, ok, tudo bem. Mas, enfim. Mas ainda voltando ao livro, Miriam, eu queria te perguntar por que agora o livro? Porque você fala do desgoverno Bolsonaro, mas você lançou o livro antes do fim do governo, né? Por que você não esperou para ter um panorama mais completo para lançar o livro após o fim do governo, ou pelo menos do primeiro mandato, né? Caso ele se reeleja? Essa foi a primeira conversa que eu tive com a editora. A editora falou, por que agora? E o livro, ele tem um início, ele tem dois marcos temporais diferentes do que se esperava. Eu não começo no começo do governo, eu começo antes do começo do governo, né? Nos primeiros alertas. E depois eu termino agora, exatamente porque, como eu disse para o meu editor, e ele se convenceu imediatamente, eu falei, olha, o futuro que o Bolsonaro quer está dado. A gente sabe o que ele quer. Ele quer o fim da ditadura, o fim da democracia. Ele quer uma ditadura, ele quer fechar o Congresso, ele quer fechar o Supremo, isso é o sonho dourado dele, né? Ele quer enfraquecer as instituições e, portanto, eu não preciso esperar o fim para saber qual é o fim almejado por ele. Eu preciso escrever agora, que agora é o momento do alerta. E o livro se propõe a ser um alerta. Né? Mas, ao mesmo tempo, se você, lendo assim na sequência, ele começa com os alertas primeiros, vem os primeiros alertas, olha, no dia 12 de dezembro de 2018, o governo não tinha começado, eu já falei, olha, o governo Bolsonaro já fez opções que vão provocar sérios retrocessos. Essa é uma coluna do dia 12 de dezembro de 2018. E então, eu venho alertando, assim, fui mostrando. No começo, as críticas são mais suaves. Por quê? Porque é o começo do governo. Você tem que, mesmo que você não acredite naquele governo, você tem que dar o benefício da dúvida. Afinal de contas, 56 milhões de brasileiros votaram nele, então você respeita isso. E tal. Só que daí para diante ele começa a piorar. E quando chega a pandemia, Kelly, aí quando chega a pandemia, o que era um mau governo vira uma calamidade. Porque aí é risco de vida. Aí nós estamos morrendo, por isso que a primeira linha da apresentação é assim, não estou com o livro aqui agora, né? Não estou na minha sala, não estou na minha sala. Ah, mas eu dei para ele de presente. Olha só. Tá aqui o livro, sabia, né? Porque também se não tivesse eu ia brigar, eu acho. Já ia ter uma DR, né? Pois é, ó, esse é o livro. Eu achei que eles foram muito felizes na diagramação, na coisa gráfica, né? Muito bonito o livro. A cor é muito bonita. Então, eu começo assim. O Brasil enterrava seus mortos diante de um presidente que tripudiava do sofrimento coletivo. Será difícil acreditar no futuro que tal absurdo aconteceu. Presta atenção na segunda linha, segunda frase. Será difícil acreditar no futuro que tal absurdo ocorreu. O que significa isso? Eu acho que no futuro nós vamos vencer. Porque a gente vai até achar estranho que isso está acontecendo. Tomara. E aí eu queria chamar a atenção também para vocês, possíveis leitores, né, os que estão nos acompanhando, possíveis leitores do meu livro, o que eu escolhi para epígrafe. Eu adoro epígrafes. Eu acho que eles dizem tudo sobre que a gente tem que botar uma frase que diga o que a gente gostaria de dizer se a gente só tivesse 2 linhas, 3 linhas. E é uma frase da Hannah Arendt. Quem não se mobiliza quando a liberdade está sob ameaça, jamais se mobilizará por coisa alguma. Então, é o que eu tenho a dizer e nesse livro. E o que significa? Você fala, não, mas seus textos já foram publicados, você fez uma seleção. Primeiro, é uma seleção, foi difícil de fazer.
porque eu tinha feito muitos textos sobre essas questões. Segundo, eu tive que fazer de um jeito que a sucessão das fotos significasse um filme, né? E a vantagem de um livro escrito a quente assim, é isso que eu vou escrever aqui. A crônica do momento que o colunismo de jornal permite é o registro dos fatos no calor dos eventos. Uma coletânea de colunas é como um álbum de retratos, que, vistos em ordem, formam o filme de uma época. Então, isso aqui é a história dessa época, contada capítulo a capítulo, né? E é um livro de emergência, né? É um livro para agora. Cada livro tem sua personalidade, né? Eu tenho 13, e como você disse, eu não vou parar por aqui, tanto não vou parar por aqui, que eu já entreguei na editora de livros infantis, meu próximo infantil, que vai ser para o Olha, ano que vai ser para o ano que vem. Esse é um segredinho aqui. Mas o. olha, E aí, depois de um dia, quando eu lançar, no ano que vem, quem sabe eu volto, né, aqui no opa, Sons do Avesso, para falar de infantis. Adoro falar de infantis, adoro falar e explicar como é que foi o processo de construção de cada um dos livros infantis. Esse pois é, aqui até foi porque é assim, muito diferente, né? Você é escreveu um uma coluna mundo. política e aí escreveu um livro infantil. E Nossa, às que vezes chave é eu saio de uma coisa para outra. Outro dia a minha editora lá mandou para eu rever a revisão. Falou, olha, a gente está com algumas dúvidas. Eu escrevi a coluna, mandei a coluna para o jornal, enquanto eles estavam lendo lá, eu editando e tal. Aí a gente fica em contato para ver se tem alguma dúvida, alguma assim. palavra, alguma não sei o quê. Aí eu fui rever, né, eu fui rever. E depois saí dali e fui direto para uma live da Associação Nacional dos Procuradores da República sobre a relação imprensa-Ministério Público. Quer dizer, são caixas completamente diferentes, mas eu consigo lidar com todas elas. E, na verdade, o livro infantil é como se fosse assim, um momento de respirar, sabe? Um momento de. Sim. Então, por isso que ele pode invadir meu dia intenso, porque ele me ajuda. Porque é como se eu reduzisse a tensão, fico ali brincando um pouquinho, porque escrever livro infantil você tem que ter a visão meio lúdica, né? Aí Sim. depois volta para as coisas difíceis. E aí voltamos para as ameaças à democracia que vieram cotidiano no nosso Brasil de 2021. E por falar em Brasil em 2021, eu queria uma opinião sua sobre o Brasil 2022, né? Porque a gente tem uma eleição no ano que vem, que, ao que parece, não vai ser uma eleição bonita de assistir, né? A gente está vendo aí Vai ser difícil, vai ser um debate forte, mas tem uma coisa pior que é não ter eleição, tá? é, que em algum momento eu cheguei a cogitar que podia acontecer, inclusive. Pois é, foi o que ele tentou também, ameaçou bastante. O Bolsonaro ameaçou bastante a eleição e tal. Mas, então, é melhor do que o pior cenário, mas é um cenário de estresse. Eu não diria ruim, mas de estresse, porque é sempre bom poder escolher, né? Mas vai ser um cenário estressado, uma disputa intensa e tomara que os candidatos também se lembrem de falar do sonho, a gente precisa sonhar de novo com o Brasil, né? Que os candidatos lembrem que a gente tem um sonho. O nosso sonho é o de um país mais inclusivo, cujo progresso inclua mais brasileiros, cujo progresso signifique proteção do meio ambiente. O Brasil tem muito potencial em tudo, ele tem enorme potencial nas novas energias que não emitem gases de efeito estufa, como solar e eólica, a gente tem a maior biodiversidade do planeta, a segunda maior quantidade de águas do planeta, a gente pode e deve sonhar, a gente tem todas as características de um país que pode sonhar, a gente não tem, a gente tem a natureza a nosso favor, né? Então, há países que não têm água, e aí como é que faz? Né? Há países que lutam contra desertos, né? Tem deserto, tem que fazer o deserto frutificar. Não, nós não temos esse tipo de limitação, né? A gente tem que proteger, não deixar se desertificar, né? Não deixar as ameaças acontecerem.
mas a gente tem uma população de enorme diversidade, 200 línguas, mais de 200 povos. Os povos nos ensinam, né, os povos originários, né, nos ensinam muito, coisas totalmente diferentes que de repente não estão nos nossos olhares. Enfim, a gente tem que falar do sonho também. Inclusive, tem um livro também que fala sobre isso, que é O Povo contra a Democracia. É um livro muito bom também, que faz também uma análise, né, desse cenário internacional, dessa recessão, né, democrática em vários países. E o autor fez, inclusive, um capítulo à parte para o Brasil, né? Foi um pós-2018, pós-eleição, ele fez um capítulo à parte, em especial para o Brasil, e ele fala justamente isso, né? Que para a gente vencer esse tipo de governo autoritário, para a gente vencer essa falta de entusiasmo das pessoas com a democracia, a gente não pode só combater, né? A gente também tem que apresentar algo para essas pessoas. A gente tem que Isso é um ponto importante, porque assim, você fala, não, a democracia é democracia, mas se você está numa situação de privação, qualquer que seja a privação, se tem na área de desemprego, sofrimento, você fala assim, vem cá, mas a democracia vai resolver o quê? Não, a democracia é que vai te ajudar a resolver esses problemas de forma mais permanente, né? Então, mas você tem que, exatamente por isso, falar do sonho é fundamental. E eu fico preocupada que as candidaturas estão se colocando contra alguém, Exato. né? Então, você tem que ser contra, claro. Principalmente contra essa tendência autoritária. Mas você tem que ser a favor dele. Né? Eu quero esse, eu estou lutando por esse Brasil. Né? Esse é o meu sonho. Porque senão você cai exatamente no que fez Bolsonaro na campanha. Ele era contra tudo e não era a favor de nada. A gente sabia tudo que ele não queria, mas a gente não sabe até agora. Quer dizer, agora a gente sabe qual é o projeto dele, né? Mas não tinha um projeto de país. Né? Não tinha. Eu, inclusive, tem uma coluna que eu falo durante a campanha que ele era o maior vazio de ideias. Ele era o candidato que estava subindo nas pesquisas, era um candidato que tinha o maior vazio de ideias. Quando ele falava, ele não tinha nenhuma informação. Eu entrevistei todos os candidatos, e ele não tinha projeto nenhum. Então, essa coisa de, o posto Ipiranga, então ele criou alguns cacuetes que eram fáceis, escapatórias fáceis, né? Para não falar de economia, ele falava que era o posto Ipiranga, a gente viu que o Paulo Guedes, pelo contrário, virou uma marionete na mão dele, né? Não toma nenhuma decisão, ele segue ordens e rasga a sua própria bandeira como economista, a bandeira que ele teve como economista. Uhum. Enfim, então ele criou várias formas de escapar das perguntas sem responder nenhuma. Então, quando você perguntava, fazia a segunda pergunta, ele já ficava nervoso, porque a primeira ele dava a respostinha porque tinha decorado. A segunda pergunta sobre aquele assunto, ele já mostrava a total falta de consistência dele em qualquer coisa que ele falasse. Né? E é isso que a gente precisa. Isso é assustador. E é uma coisa que a gente precisa também cobrar para que não aconteça em 2022. Eu acho que o eleitor tem que parar e falar, vem cá, mas que sonho ele está me oferecendo? Exato, ele é contra o Bolsonaro, mas e aí, né? O que mais? Pois é. O que mais? Como é que você vai fazer? Como é que você vai evitar erros do passado? Como é que você vai avançar? No caso do ex-presidente Lula, ou no caso dos outros candidatos que nunca governaram, como é que você vai governar? Como é que você vai resolver a educação, a saúde? Como é que vai resolver? Sabe, você tem que ir para o conteúdo mesmo. Nós estamos com problemas em todas as áreas. Nós somos um país politraumatizado. Né? A gente precisa saber o que vai fazer com o braço, o que vai fazer com a perna, o que vai fazer com... Né? Cada um, né? Como é que vai fazer? Acredita que é preciso fazer avançar os negros, ou permitir que haja mais impulso para que os negros avancem dentro da estrutura de poder? Tem que haver. Hoje, as empresas, Kelly, já discutem abertamente que ninguém pode ser uma empresa toda governada por homens brancos, héteros. Sabe? Isso é uma discussão presente. Eu sou jornalista de economia. E eu vi essa diferença. Há 20 anos atrás, quando eu falava com eles sobre isso, eles olhavam para mim como se eu fosse uma louca.
Quando eu perguntava, vem cá, mas por que só tem branco nessa diretoria? Como assim? Todo mundo chegou aqui pelo mérito. Eu falei, é? Só brancos têm mérito? Só homens têm mérito? Como é que é isso? Será que não tem uma porta fechada que vocês fecharam aqui, que não passa nem negro nem mulher? Eles olhavam para mim como se eu fosse um ET. Hoje, eles falam isso. Eles, né, porque eles sabem que eu estou nessa toada há muito tempo da diversidade. Eles, quando eu chego numa empresa, vou visitar uma empresa, entrevistar um cara e falar, olha, aqui a gente já está com X% de mulheres, mas a gente sabe que não é suficiente, a gente sabe que tem que discutir mais internamente, o que a gente está fazendo, que as mulheres não estão ascendendo, os negros não estão chegando nos nossos concursos, e aí fazem concursos voltados apenas para os negros. Aí você fala, nossa, não é maluco isso, fazer um teste aqui de admissão só para negros? Tem que fazer. Sabe por quê? Porque muitas vezes o negro, morador da periferia, ele ouviu tanto que ele é menos, que ele não vai se apresentar, porque ele acha que não vai passar. Ele não vai ser admitido por aquela grande empresa, não vai ser admitido naquela empresa. Então, ele se sente limitado. Você tem que falar, aqui é só para vocês, vem, vamos conversar. Uma vez eu conversei com um banqueiro que disse isso para mim, Miriam, eu comecei a perceber que todos os nossos programas de admissão só iam brancos. Então, um dia eu fui, a gente chamou alguns jovens negros que atendiam aqueles requisitos que a gente exigia de escolaridade, e eu fui conversar com eles, perguntar por que eles não estavam indo. Aí um deles me falou, a gente não sabia que podia, a gente não sabia que, né? A gente não sabia que era uma coisa assim. Então, por quê? Eu consigo entender isso como mulher, porque tantas vezes houve aquele teto de vidro, você não pode passar daqui, o teto de vidro para a mulher. É assim, ninguém disse abertamente, né? Mas às vezes a mulher não vai porque não, né? Então é preciso, hoje as mulheres estão indo muito mais, mas assim, ao longo da vida, né, quantas vezes as mulheres aceitaram situações porque achavam que não conseguiriam mudar aquela realidade, né? Então você tem que fazer isso mesmo. A gente passa isso na pele todo dia, né? Inclusive, assim. Eu lembro que uma vez eu estava com um problema no trabalho e tal, que eu estava achando uma coisa muito absurda. E aí o meu marido falou assim, sim, mas reclame. Se fosse eu, já tinha ido lá, já tinha reclamado, já tinha feito, acontecido, não sei o quê. Eu falei, sim, você é um homem branco, eu sou uma mulher. A gente tem ali você tem uma liberdade muito maior de falar coisas e se expor, e se expressar e explodir do que eu. Se você explode, você é enérgico. Se eu explodo, eu sou histérica. Então, a gente até hoje passa por isso, né? Exatamente, exatamente. Mulher, quando fala, vai lá e briga, é histérica, a pessoa está fora de controle, você está descontrolada, né? Isso que a gente ouve. Então, a gente viu isso na CPI, quando uma senadora falou, outra, você está descontrolada. Como assim, descontrolada? Sim. Então, hoje, na minha época, a minha época de jovem, isso nem se colocava, ou seja, você chamava a mulher de descontrolada, e ninguém achava que isso aí era a expressão do machismo, né? É mesmo, ela é mesmo. Então você tinha que tentar mudar o seu comportamento. Então eu que não quis mudar meu comportamento, eu dei muito murro em ponta de faca, eu fui demitida 5 vezes na vida, uma vez foi pedido para eu pedir demissão. Eu fui ao longo da minha vida profissional, foi muito tumulto, foi briga o tempo todo. Eu nunca parei de brigar. Eu nunca parei. Ainda bem, porque assim você torna nosso caminho muito mais fácil hoje. Tomara. Tomara. E a gente continua brigando para que a minha sobrinha não precise brigar pelos mesmos motivos. Isso aí. Né? Porque ela tem outros motivos para brigar. E assim a gente vai seguindo. Mira, eu vou fazer a última pergunta agora, juro. E aí te libero, porque a gente já passou de 1 hora. Passou muito rápido, inclusive. Nossa, a gente tem eleição ano que vem,
vamos supor que dê tudo certo, que a gente consiga vencer essa ameaça à democracia e que em 2023 a gente tenha um presidente eleito democraticamente, com ampla maioria, que tenha as condições necessárias para pacificar o país. Em quanto tempo você acha que a gente consegue curar essas feridas? Não, acho que você tem que ter paciência com a democracia, porque ela vai curar aos poucos e tem muita coisa para fazer. Então, o novo presidente ou a nova presidente que chegar vai ter que entender que governa para todos os brasileiros e todas as brasileiras, vai ter que entender que a gente passou por um momento de muita dor e muito sofrimento e que é preciso pegar cada uma das bandeiras que eles rasgaram, né? O atual governo rasgou, e lá tem que consertar, tem que avançar aos poucos e tal, né? A gente vai pegar um país com muito demolido, inclusive na economia. A economia vai estar muito mal. A economia vai estar mal e a gente vai precisar de, aos poucos, tendo paciência com essa reconstrução. Será uma reconstrução importante, né? Mas esse é o sonho, né? É o sonho de que a gente consiga ultrapassar e que a pessoa eleita tenha noção de que não é para hostilizar quem não votou nele ou nela, que não é para cobrar contas do passado, que é para, de fato, ser um pacificador ou uma pacificadora, porque nós temos muita coisa para fazer. Se a gente for gastar tempo brigando, a gente vai ter muita coisa para fazer nessa reconstrução do país, né? Então, e a gente, o que eu tenho falado sempre, cada vez que eu falo com pessoas mais novas que eu, e todo mundo é mais novo que eu hoje em dia, mas eu falo para pessoas da sua geração, é que vocês não podem desistir do sonho. Não, assim, a gente não pode desistir do sonho do país. O Brasil é grande, é poderoso, é generoso, ele tem que superar suas dificuldades, suas divisões, seus apartamentos assim, de apartheid, né, étnicos, sociais, e ir construindo um projeto futuro de país. A democracia vai ser mais forte quanto mais inclusiva ela for, quanto mais brasileiro estiver dentro dos frutos do progresso, mais a democracia estará forte, né? E é assim que ela se fortalece. A democracia se fortalece com mais democracia. É assim que se cura as dores e os desafios, né? E as dificuldades da democracia. Então, a democracia é isso. Vamos lutar por ela, porque ela nos levará a mais democracia, a mais progresso. Bom, gente, com essa esperança, esse sopro de esperança, né, no finalzinho do episódio, a gente vai encerrando por aqui. Na semana que vem a gente volta. A Eline também volta já na semana que vem, se tudo der certo, né? Vamos torcer. E eu queria agradecer a todo mundo que assistiu, que ouviu esse episódio do Papo do Avesso. Lembra de se inscrever no canal, galera. A gente ainda vai ter muita gente bacana passando por aqui nessa segunda temporada. Quem quiser acompanhar a gente nas redes sociais é @sonhosdoavesso. Eu sou @Kelly Cadanos. Miriam, fala suas arrobas aí para as pessoas te seguirem, te stalkearem, te acompanharem. Eu sou @Miriam Leitão no Twitter, Miriam Leitão 7 no Instagram, e enfim, também me sigam, vamos conversar e vamos continuar juntos nessa troca de ideias também, né? Ninguém tem que concordar comigo, ninguém tem que... a vida é assim, mas vamos em frente discordando, que a democracia é essa polifonia, né? Ela é de vários sons, e isso é que torna a democracia tão bonita, ela é uma orquestra. Quem quiser comprar o livro da Miriam, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, então podem comprar A Democracia na Armadilha, da Miriam Leitão. Comprem, tá muito bom. Lembrando, outra coisa, a gente também tem a nossa newsletter, e assinante da newsletter recebe o Papo do Avesso 2 dias antes de todo mundo. Então se inscreve, é de graça, você recebe o link toda quarta-feira para assistir o Papo do Avesso
com exclusividade. Miriam, muito obrigada pela sua participação. Como eu disse, você já é de casa, volta quando quiser. E agora voltarei com o meu infantil para falar dos infantis, tá bom? Isso. Aí vai ter... e agora é o seu momento. Se você quiser se despedir, se você quiser mandar um beijo para sua mãe, para seu pai, para seu marido, para seus filhos, se você quiser fazer um merchan, é o seu momento. Olha, gente, é isso. Eu escrevo livros porque eu sou apaixonada por eles, né? Eu sou apaixonada, então esse espaço de discutir literatura é muito gostoso. Essa paixão veio, como eu disse no começo, da minha infância, dessa busca por livros. Eu estou inaugurando, agora no dia 27 de novembro vai ser inaugurada a Biblioteca Miriam Leitão numa comunidade do Rio de Janeiro, no complexo de favelas de Manguinhos. A favela chama-se Higienópolis. E eles escolheram meu nome para essa biblioteca, então olha, vocês não conseguem, vocês não podem imaginar o que é que eu fiz. Eu saí doando livro, comprando livro para doar, pedindo meus amigos, pedindo editoras e tal. Então tem uma quantidade de livros que eu vou encher aquela comunidade de livros, já que eles vão me homenagear. Eu estou completamente voltada para isso, porque o livro é libertador. Eu acredito nisso. As ideias que estão nos livros nos ajudam a pensar, as histórias que estão nos livros nos ajudam a viver. Eu gosto de todo tipo de livro. E é isso. Uma conversa sobre livro, a gente está 1 hora conversando e nem parece que passou. Então, dê uma chance ao meu livro, né? Dê uma chance ao meu livro, Democracia na Armadilha. E depois confira os outros, porque tem muita coisa boa nas coisas que eu escrevi. Tem, por exemplo, História do Futuro, que fala muito do que a gente falou aqui um pouquinho. E esse é o meu merchan. E tem livro para toda a família, né? Tem livro para criança, tem livro para adulto. Então tem livro para todo mundo e tal. E eu fui escolhida nessa comunidade para ser o nome da biblioteca, porque eles gostam muito de um livro meu chamado Flávio Bolo de Chocolate, que trata da questão da diferença de cor. E trata para criança pequenininha, para que ela se sinta linda, maravilhosa, todo mundo normal, todo mundo é igual, assim, todo mundo é da cor da pele, como me disse uma criança para quem eu li essa história. Todo mundo é da cor da pele. E então é isso, eu gosto muito. Eu tenho 6 livros infantis e o ano que vem eu voltarei aqui no Sonhos do Avesso para falar do meu 7º livro. Então eu vou apresentar toda a minha coleção. No ano que vem eu volto. Tá bom? Gente vai cobrar essa dívida. Tá bom. Gente, até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.